Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos para o relato de hoje, que é este. Na verdade, é praticamente uma coletâneazinha de relatos. São as memórias da vó Selma. Olá, Ana e assombrados, aqui é Fulanita, mais uma vez. De antemão, já digo que os nomes estão trocados. Hoje resolvi reunir alguns dos inúmeros relatos sobrenaturais narrados a mim pela vó Selma ao longo de sua vida. Agora, em 2024, faz 7 anos que ela partiu e eu escrevo como forma de homenageá-la. Vó Selma, como já disse em outros relatos lidos aqui no canal, era mãe de santo e tinha o dom da clarividência e também da clareaudiência. O primeiro relato que vou contar aqui foi o último vivido pela minha avó, pouco antes de seu falecimento. Os últimos estarão fora de ordem cronológica. Conforme eu for lembrando, eu vou escrevendo. Ok, então, primeiro relato. Em uma das visitas que fiz à vó Selma, ela contou que um homem, no caso um espírito, estava visitando ela todas as noites. Ele não dizia o seu nome, mas dizia ser engenheiro da FEPASA. Fazia carinho em seus cabelos, dizia que estava esperando por ela e que logo eles ficariam juntos. A avó dizia que era um homem por volta dos seus 50 anos de idade. Muito bonito, moreno, alto, cabelo penteado de lado. O curioso é que nessa vida, vó Selma não o conhecia. Alguns meses depois, a vó Selma infelizmente faleceu. Nossa, então será que ele era tipo um amor de uma vida passada? Que estava aí desencarnado, esperou a encarnação dela aqui, ainda estava esperando ela para encontrá-la do lado de lá? Será? Pode ser. O que vocês acham? Ele parece que conhecia ela muito bem, né? Próximo relato. Na infância, a vó Selma trabalhou como empregada doméstica para uma família muito abastada. Porém, essas pessoas foram muito ruins para ela. Inclusive, já enviei essa história aqui para o canal, mas ainda não foi lida. Não sei qual que é o nome agora. Bom, vó Selma tinha muita mágoa dos patrões e não conseguia perdoar todo o sofrimento que essa família a fez passar. Em meio às aparições do tal engenheiro lá, a avó estava num dia qualquer, sentada em seu sofá, assistindo televisão, quando de repente, em sua frente, abriu-se um buraco escuro e de dentro dele saiu uma mulher com as roupas velhas, sujas e rasgadas, toda descabelada. De imediato, a avó não reconheceu a tal mulher. E então a mulher falou para ela: "Se você não me reconhecer, você vai ficar aqui comigo." A avó firmou bem o olhar naquela aparição e logo reconheceu a antiga patroa e rebateu: "Dona Maria, volte pro quinto dos infernos." Tipo, deu troco. Nessa hora, a aparição sumiu e aquele buraco escuro se fechou, desaparecendo também. Eita, será que mandou me pro inferno? Falei, vá, já me enchi o saco quando era viva, vai morrer, vai voltar a me encher o saco, ainda vá para os quintos dos infernos. Mandou e amanhã foi, acabou tudo. Meu Deus do céu, essa daí, em vez de fazer uma oração, né, assim, pra pessoa. Também já encheu muitos pacová, então que vá. Ai, Senhor. Terceiro relato. Um mês antes do seu falecimento, a vó Selma organizou uma festa para as crianças na casa de uma de suas irmãs, em homenagem ao dia de São Cosme e Damião. No meio do festejo, a vó Selma falou para suas irmãs: "Uma de nós aqui vai morrer." Aí uma das irmãs respondeu em tom de brincadeira: "E tomara que não seja eu." E a outra disse: "Ai, credo, Selma, vira essa boca pra lá." E uma outra ainda completou: "Essa Selma só fala besteira." Bom, mudaram de assunto e a festa seguiu sem novidades. Menos de um mês após essa festa, a avó faleceu. E essa fala foi lembrada por suas irmãs no dia do seu velório.
No fundo ela sabia. Quarto relato. Certa vez, o meu tio caçula levou um casal de amigos para casa. Ele morava com a avó Selma. A avó Selma era ótima anfitriã. Recebeu o casal, passou um café, preparou alguns quitutes, serviu a eles, tudo mais. E conversa vai, conversa vem. Quando de repente a avó falou para a moça: Menina, você tem que tomar muito cuidado com acidentes, senão você vai acabar morrendo muito nova. Na ocasião, a moça tinha uns 20 e poucos anos e não deu importância. Repreendeu e falou que não acreditava nessas coisas. Alguns anos se passaram, inclusive a avó já havia falecido, quando eu vi uma postagem nas redes sociais com uma nota de pesar. Era o marido daquela tal moça, lamentando o falecimento da esposa, que aos 32 anos de idade perdeu a vida em um acidente de trânsito. Quinto relato. Vó Selma morava com os meus tios caçulas. Todos passavam o dia fora em seus respectivos trabalhos e ela ficava em casa sozinha. Num dia comum, a avó estava preparando o almoço e o seu gás acabou. Ela retirou o botijão vazio, mas não teve força para carregar o botijão cheio e fazer a troca. Aí ela sentou no quintal e falou o seguinte: Ah, meu pai, manda um filho de Deus aqui para trocar o meu gás para mim? E continuou sentada. Instantes depois, ela viu entrar pelo seu portão um homem de estatura mediana, vestido de bermuda, camiseta, chinelo de dedo e boné, com um sotaque nordestino. Com um sotaque nordestino, ele disse: Dá licença aqui, dona. Quando ela recobrou a consciência, ela estava em pé, ao lado do fogão, com o botijão de gás trocado. Por mais inacreditável que pareça, Deus enviou um espírito de luz que usou o corpo da avó para trocar o seu botijão de gás. O que ela viu foi um espírito que entrou nela e aí ela mesma trocou o botijão, mas ela incorporada com o espírito do rapaz. Que interessante! Uau! Sexto relato. Eu morei em uma casa que ficava a poucos metros da casa da avó Selma. Vivíamos uma na casa da outra. Em uma das suas rotineiras visitas, a avó estava sentada no meu sofá da sala, que ficava de frente para o quarto do meu irmão, que estava com a porta aberta. Eu vinha da cozinha, que ficava ao lado da sala. Quando eu passei em frente à porta do quarto, a minha avó fixou o olhar em mim e foi me acompanhando assim com o olhar. Quando me sentei ao lado, no sofá, ela me disse: De dentro do quarto do Diogo saiu um rapaz. Passou o braço pelo seu pescoço, abraçando, e veio andando com você. Quando você sentou aqui, ele se transformou num cachorro e deitou aqui nos meus pés. Não sei quem é, nem o que ele quer. Amanhã eu vou trabalhar com seu Zé Pilintra e você pergunta pra ele. Ah, ela continuou falando isso? É isso? Acho que a avó continuou falando: eu não sei quem é nem o que ele quer. Amanhã eu vou trabalhar com seu Zé Pilintra e aí você pergunta pra ele. Bom, no dia seguinte, seu Zé Pilintra explicou que era uma entidade que viveu nessa terra, que me conhecia e que veio me fazer uma visita, mas que quando ele fosse embora, o levaria consigo. Essa visita, ou esse homem, quando o Zé Pilintra fosse embora, ia levar o cara com ele. E assim foi feito. Depois desse dia, toda vez que a avó ia em casa, ela pedia para fechar a porta do quarto, porque, segundo ela, ali era uma espécie de portal. Toda hora saía um espírito dali, querendo contato com ela. Olha lá, é o que eu falo. Então, por algum motivo, não sei o qual, mas existem pontos, locais que são como portais. Dali sai todo tipo de espírito, né? Aí o lugar fica assombrado por trocentos tipos de coisa. É criança, é mulher de branco, é homem, não sei das quantas, é palhaço, sabe? E não sei, agora, e ainda mais, talvez, né? Sabendo da mediunidade dela, da capacidade dela ter essa comunicação, mais ainda que eles são atraídos ali, né? Bom,
Próximo relato. Essa é uma das memórias mais aterrorizantes que eu tenho com a avó Selma. Eu não me lembro ao certo quando isso aconteceu. Eu imagino que tenha sido pelo menos há uns 30 anos. Então, algumas passagens não são muito claras para mim. Na ocasião, eu morava na casa da avó. Entre irmãos, mãe, padrasto, tios e a avó Selma, somávamos 10 pessoas. Era um sobrado grande. No corredor tinha 4 quartos. O último quarto era o do tio Walter. Eu dormia no quarto ao lado dele. Lembro de ser um domingo. Acordei nesse dia ouvindo um falatório e demorei a entender o que estava acontecendo. Quando compreendi que se tratava de algo sobrenatural. Como sempre fui muito medrosa, eu não saí do meu quarto para ver o que estava acontecendo, mas podia ouvir a avó dizendo para o meu tio: "Não, Walter, eu não quero." E ele respondia: "Vem, mãe, ela precisa de ajuda." Esse meu tio também tem o dom da clarividência. Contextualizando aqui, o Walter estudava para passar em concursos públicos, ele estudava para passar em concursos públicos. Como seu quarto era muito espaçoso, ele tinha uma mesa redonda com 4 cadeiras onde ele se dedicava ali aos estudos. E foi aí, debaixo dessa mesa, onde tudo aconteceu. Quando o dia estava amanhecendo, ele acordou ouvindo um gemido de dor dentro do quarto. Levantou, acendeu a luz e quando olhou para debaixo da mesa, ele viu uma mulher grávida, de cócoras, em trabalho de parto, pedindo ajuda. Vendo isso, ele saiu e foi bater na porta do quarto da avó Selma, chamando-a para ajudar aquele espírito, porque, conforme ele mesmo disse depois, ele achou que aquela mulher teria acabado de falecer no parto e o seu espírito estava ali pedindo ajuda para salvar o bebê. Pelo que eu me lembro, a avó foi até o quarto, mas quando viu aquele espírito, percebeu que havia algo de muito errado ali. Ficou com muito medo e acabaram não fazendo nada, até que aquela aparição sumiu. Tempos depois, a avó ia trabalhar com seu Zé Pilintra e ela pediu que a minha mãe perguntasse para ele sobre esse ocorrido. Em terra, seu Zé Pilintra disse que aquilo não era nada do que parecia ser. E que não era coisa boa, era um mau espírito se disfarçando. Que deixássemos esse assunto para trás e que aquilo não tinha boas intenções, mas já tinha ido embora. Olha só, gente, vem enganando, a gente ainda deixa ficar, tô com dó. E aí, ó, o que aconteceu lá com a Anabelle? O negócio da Anabelle. Começou a falar que tinha o espírito de uma menininha, de uma garotinha, não sei o que, perdida, judiação, coitadinha. Aí eles deram autorização para ela ficar na casa, né? Ela tá, pode ficar, tadinho, né? Uma criança, o espírito de uma criança. Aí deram autorização pro capiroto entrar, se disfarçando, né? Fazendo-se passar ali por algo inocente, né? Poxa, uma mulher grávida em trabalho de parto pedindo ajuda. Quem que vai negar ajuda? Quem consegue olhar um pouquinho mais a fundo e perceber, falar, isso daí tá estranho, não sei não. Como a avó Selma fez. Ele, o filho dela, apesar de ver, né, também espíritos, tudo, não tinha a mesma sensibilidade dela de perceber que aquilo ali não tava legal, não. Ela percebeu e ela estava certa. E olha só como a gente tem que tomar cuidado, não é? Então, eles podem aparecer de uma forma inocente, atrativa, para conseguir se enfiar aqui dentro. Próximo relato. Vó Selma era a segunda dos 22 filhos da vó Maria e do vô Teodoro. Misericórdia! Como que você tem 22 filhos ao longo da vida? É um ano depois do outro, tendo filho. É um filho por ano. Mas era tudo dela mesmo? Tudo biológico? Tinha gêmeos por meio? Porque, meu Deus do céu. Mas minha avó contava, né? Que ela conhecia uma mulher no sítio que tinha 22 filhos também. 20, 21, 22, 20 cacetada. Filho, eu ficava, vó do céu, como assim? Eu ficava fazendo as contas. Quantos essa mulher tinha? Com quantos ela casou?
quantos filhos tinha por ano, sabe? Meu Deus. Enfim, voltando aqui. Então, a avó Selma era a segunda dos 22 filhos da avó Maria e do vô Teodoro. Eles moravam na roça e a avó ajudava na lida. Na ocasião, ela tinha entre 7 e 8 anos de idade. E por algo que ela havia feito de errado ali na plantação, a avó Maria deu-lhe uns bons tapas e teria dado muito mais se uma cobra não surgisse ali se arrastando no mato em direção às duas. E ao chegar perto da avó Maria, essa cobra se transformou em um passarinho e voou batendo asas em direção à avó Maria, fazendo com que ela saísse correndo, desistindo de surrar sua filha. A avó dizia que mesmo sem saber, desde pequena ela já tinha a espiritualidade que a protegia. Oi, aí sim, hein? Olha só, ver a cobra, não vai bater nela não. Falei, e foi pra cima. Não fez nada, né? Mas se transformou, veio assim. Quem que não ia sair correndo, né? Próximo relato, relato número 9 aqui. Início dos anos 2000, estávamos reunidas na sala de casa, minha mãe, minha irmã, 2 tias, uma amiga da família e a avó Selma, conversando assuntos aleatórios, quando de repente a avó Selma disparou. Alguém aqui tá grávida. A mulherada enlouqueceu e diziam coisas do tipo, eu não sou, Deus me livre, vira essa boca pra lá, ai é você, fulana. Bom, passou. Semanas depois recebemos a notícia que a minha irmã estava grávida. Relato 10. Na ocasião, eu tinha 15 anos e ainda morávamos no sobrado citado no relato 7. Era noite e na TV passava a novela Porto dos Milagres, quem lembra? Eu lembro disso porque eu amava essa novela. Ela falava de Iemanjá e eu fiquei brava nesse dia porque eu não pude assistir ao capítulo completo devido a esse acontecimento. Por quê? Tá, o que ela vai contar, né? O telefone tocou, minha tia atendeu, disse alô repetidas vezes e não obteve resposta. Achou que fosse um trote e desligou. E isso se repetiu diversas vezes, até que a avó Selma resolveu atender. E do outro lado da linha ela pôde ouvir alguém gemer baixinho. Era um choro do tipo lamentação. Ela tentou conversar, perguntava quem era, o que queria e ninguém respondia nada. Achando também ser um trote, xingou e desligou o telefone. Porém, as chamadas eram persistentes e todas as vezes que a avó atendia, o lamento se repetia. Até que ela decidiu desligar o telefone da tomada. E, para o desespero de todos, o telefone continuou a tocar e tudo se repetia. A avó então acreditou que algum espírito estava tentando contato para pedir ajuda, mas infelizmente ou felizmente a comunicação não foi eficaz e nada pôde ser feito. Termino por aqui essa mini coletânea dos casos da minha saudosa avó Selma. E se eu puder dar um conselho a quem nos ouve, seria o seguinte: aproveite enquanto vocês têm as suas vozinhas e vozinhos vivos, porque quando eles partem, a dor é imensurável. Parte da vida perde a graça. Ouçam com atenção e com muito carinho as histórias que repetidas vezes eles insistem em contar. Um dia tudo isso será apenas recordações. Eu daria tudo para ter a minha avó entre nós contando as suas diversas histórias. Não somente as histórias assombradas, mas toda a sua história de vida. Ela amava contar e eu amava ouvir. Se gostarem das histórias da minha amada avó Selma, deixem os seus likes. Pretendo reunir outras memórias e reuni-las, quem sabe, em um outro relato. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Que meu pai Ogum abençoe a todos com caminhos abertos. Grande abraço, axé e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. E ela está certíssima, né? Dar valor e escutar aí as histórias dos avós, dos antigos. Eles têm histórias muito ricas e depois ou se perdem ou vocês contam aqui pra gente deixar registrado, né?
Ixi, eu lembro das histórias da minha avó. Minha avó também contava de tudo, né? Tinha as assombradas, que eu adorava. E as de história de vida mesmo, que nem esse daí que eu falei que minha avó falou que tinha uma mulher que tinha 22 filhos. Eu falei, vó do céu, 22 filhos? Verdade? É verdade. É fulano, quando ela falava o nome das pessoas, de não sei quem, não sei o que lá. Eu falava, então acho que é verdade mesmo. Porque tinha umas histórias que eu ficava, vó, você acha que não é, né? Às vezes ela dava risadinha assim, tipo, claro que não, né? Umas histórias de uma cabeça sair rolando atrás da pessoa. Ai, mas e era sarrista também. Então é muito bom e aproveitem enquanto os avós estão aí contando as suas histórias. Bom, pessoal, esses foram os relatos, né? Mas o relato de hoje, as memórias da avó Selma. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Um beijo pra vocês. Se forem comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!